Olá, meu nome é Catiúcia Dier Francisco, eu venho de famílias de origem alemã e portuguesa e hoje eu vou compartilhar aqui uma receita da parte da família alemã. Essa receita ela traz o próprio significado da Páscoa, porque não há Páscoa na minha família sem as casquinhas de amendoim cri-cri. E isso mobiliza a nossa família já uns 2-3 meses antes para separar as cascas de ovos. E faz a gente lembrar que não dá para quebrar o ovo no meio, e sim, dessa forma aqui, ó, na parte mais larga dos ovos, tá? A gente esquece, mas a gente lembra também. Aí depois de separar as casquinhas e de limpar, fazer higienização, a gente vai para a parte mais divertida, que é pintar as casquinhas. Essas aqui foram pintadas pela minha tia, que é a principal guardiã dessa prática na família. E quando a gente era criança, a gente também preparava, pintava com papel crepom. Então dá para soltar a imaginação aí nesse processo. Depois das casquinhas prontas, vem a parte da preparação do amendoim cri-cri, que a gente prepara ali uma semana mais ou menos antes da Páscoa. O que a gente precisa? Amendoim, açúcar, água e fermento em pó. As medidas. Para cada medida de amendoim, a mesma de açúcar e meia de água. Então, numa panela, pode colocar 2 xícaras de amendoim, 2 de açúcar, 1 de água e uma pitadinha só de fermento em pó, que faz a diferença, tá? Coloca, leva ao fogo, mexe um pouco, mas observa, não precisa mexer muito, a não ser a hora que a água começa a secar. Então, vai precisar um pouco mais de atenção e de mexer ali um pouquinho mais, tá? Percebeu que a água secou, o açúcar se cristalizou bem e começou a grudar no amendoim, mas ele não grudou por completo. Então é preciso deixar esse açúcar derreter novamente, aí você vai precisar mexer mais e ele secar novamente, e é então que esse açúcar vai se agregar bem ao amendoim. E aí o amendoim cri-cri tá pronto. Vou deixar esse passo a passo aqui pronto para vocês, tá? Agora, o que é importante também a gente lembrar, e o que essas preparações nos ajudam a lembrar sobre a comida, né? Então, é o quanto a gente também se conecta com a nossa história, o quanto a gente lembra quem a gente é, de onde a gente veio. E isso é tão importante para a nossa saúde quanto olhar para os aspectos nutricionais. E isso eu falo também como uma profissional da saúde, como nutricionista. E esse é o primeiro princípio também que o Guia Alimentar para a População Brasileira traz. Quer dizer, que os alimentos, eles são mais do que nutrientes. Então, lembrem-se que para a nossa saúde, tão importante quanto olhar para os aspectos nutricionais, é considerar esse aspecto cultural, social, afetivo da alimentação. Isso é muito importante para o nosso bem-estar. Muito obrigada pela sua atenção, espero que você se sinta aí inspirado a preparar não somente o cri-cri, mas uma preparação, uma comida da sua família que traga a sua história.